Agora sim, agora tá gravando. Lá na página 70 ainda, na questão 17, fala o seguinte: a propagação de uma perturbação com transferência de energia origina o que chamamos de onda. Sobre as ondas, assinale o que for correto. Quando uma onda passa por de um meio para outro, seu período e sua frequência não se alteram, mas a velocidade se altera. Aqui ele está falando da refração. Então, se a gente for lá achar a definição de refração, a refração ocorre quando as ondas de quando uma determinada onda muda do seu meio de propagação, pois nesse caso ela mudará a sua velocidade de propagação, que depende do meio que ela se propaga. Então, aqui está correto, né? É a sua velocidade que muda. Então, a 1 aqui já está com um Vzinho aí de correto. Na 2, fala: as ondas magnéticas são ondas transversais, geradas pelas vibrações de cargas elétricas que não dependem de um meio material para se propagar. Aqui é verdade também, né? Se a gente coloca dois ímãs próximos uns dos outros, eles vão criar uma atração ali entre eles, né? Então, vão ser criadas ondas que não precisam de um meio necessário para se propagar. As ondas eletromagnéticas vêm pelo vácuo, então aqui está correto a letra 2 também. Letra 2 é ótimo, né? Letra 2. A segunda afirmativa. Então, a quarta afirmativa, liga. Afirmativa 04. O som é gerado por ondas elásticas. O som é gerado por ondas elásticas longitudinais e a sua amplitude diminui à medida que se afasta da fonte sonora. Não, que é falso, né? As ondas sonoras, elas são ondas transversais. Se a gente for pegar lá na definição, lá atrás, de ondas transversais e ondas longitudinais, bem lá atrás. Ó, as ondas transversais. O exemplo de ondas longitudinais são as ondas sonoras, mas se a gente for ver, a sua amplitude não vai diminuir a partir que ela se afasta da fonte, né? Ela só vai perder a sua intensidade, mas ela não diminui a sua amplitude, né? Se a gente for ver as ondas... Oi? Quando, né, no exercício 14, tá falando sobre onda sonora, né? Tipo, quando acontece o eco, a onda fica elástica ou não? Não, o que acontece é que para ocorrer o eco, precisa que a onda reflita. Então, para acontecer essa reflexão, ela precisa encontrar uma barreira onde ela vai bater e retornar. E aí, se é um eco, ela vai ter uma diferença de 0,1 segundo. Se for uma reverberação, vai ser menos que 0,1 segundo. E quando é um reforço, é quando é 0 segundo de diferença. Qual que é um exemplo de onda elástica? Uma onda elástica? Como assim uma onda elástica? Ali porque ele falou de ondas elásticas? Um exemplo de onda elástica. Por exemplo, numa mola helicoidal, sabe aquela mola que a gente até coloquei experimento lá na plataforma? Que é uma ondinha assim, são várias voltas, né? É igual aquele brinquedo que a gente brincava quando era criança, né? Aquela mola, é uma mola, né? Colorida. As perturbações que você cria ali são elásticas, né? Elas vão e retornam, só que são ondas longitudinais, né? Que elas só se propagam na mesma direção da sua propagação. Eu até posso encontrar outros tipos de exemplo e coloco lá um vídeo para você ver na plataforma, tá?
de ondas elásticas, até deixar aqui marcado na minha apostila. Afirmativa 08 fala o seguinte: a reflexão é uma propriedade das ondas eletromagnéticas, no caso de ondas longitudinais que se propagam em meios elásticos. A propriedade de reflexão não ocorre. A reflexão é uma propriedade das ondas eletromagnéticas, ponto. É uma propriedade também, né? As ondas eletromagnéticas também fazem reflexão. Lembra do exemplo que a prof deu, né, da nossa atmosfera, onde as ondas, né, luminosas, todas as ondas que vêm do Sol, parte delas são refletidas na nossa atmosfera. No caso das ondas longitudinais, que se propagam em meios elásticos, a propriedade de reflexão não ocorre. Vamos tentar ver aqui algum exemplo da apostila de reflexão. De reflexão, ele dá só o da onda sonora, né? Então, ó, quando ele, lá na página 62, tá falando de reflexões de ondas bitridimensionais, né? Que seriam as leis de reflexão. Então, um exemplo, né, das ondas que ocorre reflexão está presente no nosso dia, que é a reflexão do som. Então, acho que ele dá mais o exemplo do som sobre ondas refletidas, né, e não tanto das ondas eletromagnéticas. Então, eu acho que ocorre sim. Então, seria falso a questão afirmativa 08, porque ele fala que não ocorre quando tem meios elásticos. E eu acredito que ocorre sim. Em meios elásticos também pode ocorrer a reflexão, não só em meios plásticos. Então, ficou... Só a 08 errado? A 04 também. Ah, tá. Que ele fala que diminui à medida que se afasta da fonte sonora. O que diminui é só a sua intensidade. Então, ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, tá? A 18 agora. Uma luz monocromática passa de um meio com maior índice de refração para um outro meio com menor índice de refração, em relação à variação da frequência do comprimento de onda e da velocidade da luz nessa mudança de meio, é correto afirmar que. Então, se a gente tem, que ele estava no índice de maior refração. Quando a gente tem maior refração, para o meio de menor refração. Então, é como se ele tivesse na água e fosse para o ar. Vamos dar o exemplo assim, tá? Nessa situação que ele descreveu aqui. Então, ele vai dizer que a frequência aumenta e o comprimento de onda diminui e a velocidade diminui. B, a frequência não muda, o comprimento de onda aumenta e a velocidade aumenta. C, a frequência aumenta, o comprimento de onda diminui e a velocidade aumenta. Letra D. Aí é na próxima página. Letra D, vamos mudar aqui. A frequência não muda, o comprimento de onda diminui e a velocidade aumenta. Aí na última, que é a letra E, a frequência diminui, o comprimento de onda aumenta e a sua velocidade aumenta. Então, deixa eu ver aqui qual que é a página para a gente voltar lá para a gente dar uma observada. Página 66. Vou colocar aqui a página 66 para vocês observarem comigo. Ó, aqui nesse exemplo, tá dando o exemplo onde ele tá com um índice de refração menor e vai para um índice de refração
maior. É como se fosse ao contrário, tá, gente? Tenta imaginar aqui o contrário. O raio saindo aqui da água e indo para o ambiente, né? Para o ar. Então, nós teríamos que, como a refração, o índice de refração não possui uma unidade de medida em si, vamos considerar que aqui dentro da água era 2 e aqui fora é 1, por exemplo, né? Então, nós vamos ter, quando uma onda eletromagnética vai passar de um meio mais refringente para um meio menos refringente, parte da onda refletida manterá sua fase. Caso a onda eletromagnética, então, se ela vai manter sua fase, nós vamos ter, vou mostrar aqui, estava olhando a apostila. Então, aqui, o que vai acontecer com a sua velocidade? Se ela está aqui no meio e vai para o outro, É a D? a sua velocidade, você acha que a velocidade dela vai aumentar ou vai diminuir? Acho que ela vai aumentar. Sua velocidade, ó, aqui vai ser um meio de refração. Porque na página 75, tá falando que uma onda que sofre refração sempre manterá sua frequência. Ó, vamos grifar primeiro as questões, eu tô grifando aqui na minha apostila, mas olha aí as questões que falam que a velocidade aumenta. É a questão B, C, D e E. Agora a gente olha para que a frequência não muda. É a B e a D. Também fala que a frequência não muda. Agora a gente tem que olhar só para o comprimento de onda. Se o comprimento de onda vai aumentar ou se vai diminuir. Então, vamos observar aqui, ó, esses risquinhos. Tá vendo? Os risquinhos vermelhos e os risquinhos vermelhos aqui dentro da água e os azuis. Tá vendo o espaçamento aqui do vermelho para o vermelho? E tá vendo o espaçamento aqui do azul para azul? Como aumenta quando sai da água para o ar? Então, o comprimento de onda aqui, ó, de um pico a outro, tá aqui o valor, por exemplo, 1. E aqui, vamos dizer que dobrou, né? Aumentou. Então, se o comprimento de onda aumenta, a resposta correta é lá a letra B. Beleza? Agora vamos voltar para a nossa página da questão, para vocês marcarem. Página 70. Marca aqui a letra B. Eu acho que a nossa aula tem que acabar, né? Que já deu 8h30, já vai começar a próxima aula de vocês, tá bom? Então, eu vou fechar aqui e aí a gente amanhã eu coloco para vocês lá na plataforma toda a correção aqui da 19 até 24, tá bom? Então, até amanhã e aí até quarta também, que daí a gente retoma e aí eu vou fazer com vocês uma aula de revisão, vou passar para vocês uma lista de exercícios para vocês fazerem no final de semana, mais ou menos do que eu vou cobrar na prova, tá? Para vocês já estar preparado para a prova, tá bom? Então, Tchau. até amanhã, tchau, tchau. Boa aula.